Bom, no Justiça Legal de hoje nós vamos falar sobre aperfeiçoamento do sistema judicial. E o nosso convidado é o juiz e também presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, AMC, Paulo Ricardo Bruschi. Muito obrigada pela presença. Bom, recentemente os magistrados catarinenses se reuniram com parlamentares. Qual foi a intenção desse encontro? Muito bem, prazer estar aqui mais uma vez. Com relação a esse encontro, primeiramente também foi o de estreitar laços. Por quê? Porque os poderes eles devem ter esse entrelaçamento, já que a Constituição fala na convivência harmônica, então há necessidade dessa convivência harmônica também com os poderes. E, além desse objetivo primordial, também é repassar aos parlamentares que são encarregados dos nossos destinos legislativos, digamos assim, de repassar a eles as nossas reivindicações, as nossas preocupações com o próprio aperfeiçoamento do sistema judicial. Então, essa reunião serviu para criar esse laço entre o Poder Judiciário, não diríamos Poder Judiciário, e sim a instituição, a Associação dos Magistrados, que logicamente se reverte em função do Judiciário, com os parlamentares que respondem pelos interesses do Estado de Santa Catarina no Congresso Nacional. Bom, foi entregue uma carta com várias reivindicações. Quais as principais? Inicialmente, nós salientamos a eles que também temos a mesma preocupação que os senhores parlamentares no que tange à realização de um novo Código de Processo Civil para atualizar os direcionamentos tomados no processo civil. Manifestamos também uma colaboração e uma intenção de colaborar, melhor dizendo, no que tange à proposta de emenda constitucional apresentada pelo ministro Peluso, que não é que limita a quantidade de recursos, mas sim valoriza mais o segundo grau de jurisdição, deixando o Supremo Tribunal Federal mais livre para analisar as questões de relevância social mais acentuada. Não que cada caso que chegue ao processo, que chegue ao Poder Judiciário não tenha a sua relevância. Mas o que ocorre atualmente é que, teoricamente, nós temos duas instâncias e um recurso extraordinário, um setor extraordinário, que é ou o STJ ou o STF, para a solução desse mesmo conflito que já foi analisado. No primeiro grau por um magistrado, no segundo grau por um colegiado e aí numa eventualidade por esse suposto terceiro grau. Só que hoje tem se mantido a regra em razão da quantidade de recursos e isso implica numa morosidade maior, que é tão propalada na sociedade e que, com razão, gostaria de uma resposta mais rápida, só que, atualmente, qualquer situação, ela envolve uma questão constitucional e acaba se estendendo até o Supremo Tribunal Federal ou mesmo até o STJ. Isso faz com que o caminhar do processo seja bastante moroso e implica nessa sensação, inclusive, de inexistência de justiça pela morosidade ou até de impunidade nos casos criminais. Então, essa situação nós também repassamos a eles, mostrando que nós temos uma percepção da necessidade dessa modificação, essa atualização da legislação para tornar cada vez mais célere e eficaz a justiça. Bom, o senhor falou ainda há pouco a respeito da morosidade. Quando se fala de aperfeiçoamento do Poder Judiciário, não dá para deixar de tocar nessa questão da morosidade. Recentemente o senhor teve um encontro com a ministra, a Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, que foi discutido. Primeiro eu gostaria de fazer um parêntese e demonstrar que a questão da morosidade também preocupa os magistrados. Os magistrados querem dar a resposta com a maior brevidade possível. Só que nós precisaríamos de um investimento bem maior no Poder Judiciário, porque nós temos hoje um volume de demandas muito grande. Veja bem, no estado de Santa Catarina nós somos 6 milhões de habitantes e temos mais de 2 milhões de processos. Isso, grosso modo falando, como são duas partes por processo, nós poderíamos chegar a 4 milhões de pessoas envolvidas. Como nós temos inúmeras ações repetitivas, mas nós podemos colocar seguramente que metade da população está envolvida com a justiça. E nós temos um número entre magistrados de primeiro e segundo grau em Santa Catarina de 450 pessoas. Portanto, é um número muito aquém de magistrados que seriam necessários para se dar uma aceleração maior, uma efetividade maior nesses processos. Só que isso passa por questões orçamentárias, então não há possibilidade de simplesmente dizer, olha, vamos duplicar o número de magistrados, o número de funcionários, como seria o ideal,
por essas razões financeiras e orçamentárias. Esse é um dos gargalos também. Um dos gargalos também. Outro foi o que eu comentava com a ministra Eliana Calmon, no Conselho Nacional de Justiça, a preocupação dos magistrados com a prestação de informações via relatórios. Deixei bem claro à senhora ministra, que foi bastante sensível ao nosso pleito, de que os magistrados, sob hipótese alguma, são contrários à prestação de informações. Eles entendem que, para que haja efetiva transparência no Poder Judiciário, há necessidade, sim, da prestação de informações. Todavia, não concordam, e eu apoio essa decisão, de que o magistrado tenha que prestar essas informações que são burocráticas pessoalmente. Porque no momento em que ele tem que obrigatoriamente prestar pessoalmente essas informações, ele automaticamente perde um tempo precioso para atuar no seu principal mistério constitucional, que é a de solucionar conflitos sociais que lhes são afetos. Então, foi repassada essa preocupação e a ministra, nós já tínhamos tido uma conversa inicial no ano de 2010, no dia 6 de dezembro, ratificamos formalmente via ofício no dia 30 de janeiro e, nesse período, algumas questões já foram implementadas, já foram retiradas da obrigação pessoal do magistrado, passada para o setor de apoio, os funcionários do cartório, que prestam um excelente serviço dentro do estado de Santa Catarina e que têm prestado esse serviço e feito essas informações. E obtive o compromisso da ministra de que a busca será cada vez maior de repassar essas informações burocráticas ao setor mais burocratizado do gabinete, do cartório, da vara em si, da unidade judiciária, para que o magistrado sobre mais tempo para a sua missão primordial, que é a de solucionar os conflitos. E com isso, se busca efetivamente uma maior celeridade, uma maior efetividade no processo. Bom, para nós encerrarmos, a cada ano tem aumentado a cobrança com relação aos magistrados. Recentemente, uma lei causou polêmica que diz respeito à alteração do Código de Processo Penal. Como é que fica o magistrado em meio a tudo isso? Essa modificação na lei penal, na lei do processo penal, na lei da prisão preventiva, ela vai fazer com que um número bastante grande de presos que teoricamente necessitariam estar presos vão ser colocados novamente em liberdade. Há até colocações de extremos ali de que isso vai trazer um prejuízo muito grande à sociedade. É muito prematuro falarmos nesse prejuízo, só que, por outro lado, como você mesmo mencionou, o magistrado está inserido nesse contexto e ele tem que buscar cada vez mais um fundamento para essa mantença, porque hoje todo preso em que a pena seja de até 4 anos, teoricamente ele não poderá mais ser mantido preso antes do julgamento final do processo. Isso traz alguns percalços, porque a sociedade comumente reclama de que a polícia solta o juiz, a polícia prende o juiz, solta, e mais um motivo para soltar. Existe uma determinação que faz com que o magistrado tenha que efetivamente deixar em liberdade um cidadão que, em princípio, segundo a legislação atual, deveria ser mantido recolhido num ergástulo público, num estabelecimento penal qualquer. Então, o magistrado tem que estar sempre inserido dentro dessa situação, só que essas coisas acontecem e, infelizmente, a sociedade, que não tem culpa disso, mas acaba culpando o magistrado. Diz, a justiça soltou mais uma vez, devia estar preso, onde é que já se viu? Aí acontece um problema, o cidadão comete um delito, está sendo acusado de um delito, estava dentro da legislação atual, estava recolhido, aí ele é posto em liberdade, ele comete um novo delito e a culpa acaba sendo da justiça, do Poder Judiciário, do magistrado, que não devia ter liberado aquele preso. Quando, na verdade, existe toda uma legislação e que eu volto a frisar, a impressão que se tem é que se está tentando solucionar o problema da falta de vagas nos estabelecimentos penais para a colocação do volume de presos que já condenados, inclusive, e aguardando condenação, com a falta de estabelecimento, se cria uma lei para facilitar a saída
desse cidadão e, portanto, se resolve o problema da falta de estabelecimento, ao invés de trazendo mais vagas, tirando gente da cadeia que muitas vezes teria que estar. Eu acho que o correto seria criarmos mais estabelecimentos penais para que a função da pena ela efetivamente se cumpra. Que a função da pena, entre algumas delas, é também de ressocializar, é servir de exemplo para a sociedade, é ressocializar aquele indivíduo, é servir de castigo também para ele pelo crime que ele cometeu e reinseri-lo na sociedade. Né? Da forma com que está hoje, com os presídios penitenciários, cadeias totalmente abarrotadas, não há condições de se recuperar ninguém para a sociedade da forma como está, salvo raras exceções. E por isso se diz comumente que o cidadão entra, desculpe eu usar um termo chulo, mas entra ladrão de galinha e sai formado em altos sequestros. Paulo Ricardo Bruschi, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, muito obrigada pela atenção. Foi um grande prazer estar aqui, estamos sempre à disposição, precisando, estamos a postos. Obrigada.